Capítulo 433, Pergaminho de Jade Vermelho Sangue. Tradução, Clã Revisão, 0 QC, Atrocitus. Depois de ouvir que Lin Ming compensaria as 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermelhão, não só o grande ancião Mu Xiu, mas todos os outros anciãos achavam que isso era ridículo. Uma velha de túnica vermelha resmungou friamente e disse: o valor de uma única gota da essência de sangue do pássaro vermelhão é inestimável. Esta velha quer ver se você tem ou não algo digno para compensá-la. Esta velha vestida de vermelho era aquela que acabara de chamar Qin Shengchuan de um monte lixo. A razão pela qual a ilha da Divina Fênix lhe deu a essência de sangue do pássaro vermelhão não era para você dar a outras pessoas e, em especial, não desperdiçá-la para cortejar alguma vadia aleatória. Exatamente quais qualificações você tem para fazer isso? Esta velha senhora de túnica vermelha falou agressivamente e também enviou imprudentemente sua aura, pressionando diretamente Lin Ming. Se não fosse por seu neto desprovido da essência de sangue do pássaro vermelhão, ele teria sido capaz de atravessar o reino núcleo rotativo. Isso fez com que a velha de túnica vermelha sentisse um profundo ressentimento. Agora, com as palavras de Lin Ming, ela usou sua aura para pressionar Lin Ming. Para que um ancião supremo no nível intermediário do reino núcleo rotativo enviasse uma aura para oprimir um mestre do reino Outian, ele poderia assustá-lo até ele perder o juízo. Mas essa velha de túnica vermelha sabia que Lin Ming não era um mestre no reino Outian comum. Ela não seria capaz de matá-lo com a aura. O máximo que ela podia fazer era constrangê-lo e fazê-lo molhar suas calças. Assim, ela não aliviou a mão dela, liberando sua aura com toda a força. Assim que Mu Yuang viu isso, sua aparência mudou. Ela imediatamente quis parar isso, mas enquanto levantava a mão no meio do caminho, notou que Lin Ming induziu demais sobre si mesmo, ela simplesmente não podia resistir à indignação que havia sido provocada para proteger Lin Ming. Não só isso, mas Mu Yuang também estava muito insatisfeita com o que Lin Ming havia feito desta vez. Quanto ao grande ancião, ele não estava preocupado em ocultar seu sorriso, ele estava esperando que Lin Ming fizesse papel de bobo. No entanto, Lin Ming ainda estava firmemente sentado na cadeira. Seu rosto não era vermelho e seu coração não era palpitante, ele nem se parecia incomodado. Era como se a aura da velha de túnica vermelha fosse exatamente como o ar. Milímetro. A velha de túnica vermelha ficou chocada. Ela liberou sua aura completa para suprimir um Júnior, mas agora ela estava sendo completamente ignorada. Como isso era possível? Tinha que saber que, mesmo dentro das divisões dos anciãos no reino núcleo rotativo, se um mestre no nível inicial do reino núcleo rotativo fosse suprimido por um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo, ele não estaria tão relaxado. Ela pensou que Lin Ming ficaria sobrecarregado, incapaz de suportar a pressão e começaria a ranger os dentes e suar. Mas ela não esperava que ele simplesmente a ignorasse. Com que prestígio ela ficou? Incapaz de parar de vergonha, a velha de túnica vermelha girou toda a sua verdadeira essência e começou a galvanizar sua aura ao extremo. 7 das flores de fogo perto dela tiveram suas pétalas destruídas por seu impulso. Mas Lin Ming apenas olhou para ela friamente, permanecendo completamente impassível. Todos os anciãos presentes estavam espantados. A velha anciã de túnica vermelha era um ancião de classificação superior entre os presentes. Lin Ming era forte, mas não havia como ele ser forte nesse grau. Como isso era possível? Lin Ming calmamente se levantou, seus olhos refletindo a velha. Ele disse lentamente: eu, Lin Ming, realmente usei a essência de sangue do pássaro vermelhão para salvar uma menina. Esta menina foi forçada a uma situação desesperada por minha causa. Estava sozinha e desesperada. Não só isso, mas eu também devo a ela gratidão por sua gentileza comigo no passado. Mesmo que não fosse assim, eu não ficaria de braços cruzados e não faria nada.
Se é como diz a Senior, então, nas relações entre as pessoas, o único fator importante é o valor delas. A única medida em que eles podem ser avaliados é quanto eles podem ser usados. As palavras de Lin Ming foram combativas. Enquanto falava, a linhagem da fênix ancestral a partir de suas sobrancelhas naturalmente irradiava, liberando uma aura pulsante que fez com que os corações de todos se acelerassem. A velha de túnica vermelha suportou o peso desse impulso e seu coração de repente parou por um momento. Ela não sabia o porquê, mas naquele momento, ela sentiu as profundezas de seu ser tremer. Era como se isso fosse supressão da linhagem. Agau. Uma cena incrível aconteceu. A aura da velha de túnica vermelha era como a neve no final do inverno. Em apenas algumas respirações, ela se derreteu completamente. Milímetro. Todos os anciãos presentes se voltaram para Lin Ming, o olhar em seus olhos mudando. Lin Ming calmamente ficou de pé diante da mesa como antes. Ele indiferentemente disse, a Ilha da Divina Fênix tem sido gentil com Lin Ming. Eu originalmente estava planejando oferecer livremente algo à Ilha da Divina Fênix, mas como todos pretendem estar calculando sobre quanto vale e valor, eu vou oferecer esse objeto à Ilha da Divina Fênix de acordo com as regras. Grande ancião, se Lin Ming não está errado, então as regras da Ilha da Divina Fênix afirmam que depois de entrar no reino místico da Divina Fênix, qualquer tesouro obtido pertence a quem os obteve e também podem ser trocados com a Ilha da Divina Fênix por recursos de igual valor. Estou correto? Isso mesmo. Os olhos de Mushiu saltaram. Ele ainda estava surpreso pensando na cena em que Lin Ming tão facilmente quebrou a aura de um ancião. Como esse é o caso, devo distribuir parte deste objeto em troca de 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermelho. Quanto ao resto, devemos negociar mais. O quê? Com essas palavras, todos ficaram chocados. Entregar parte de um objeto em troca de 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermelho e depois negociar o resto. Ouvindo as palavras de Lin Ming, ele parecia achar que tudo o que ele tinha para oferecer era realmente igual a pelo menos 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermelho. A expressão do grande ancião endureceu. Lin Ming, esse velho quer ver exatamente o que você tem para mostrar. Então eu terei que pedir ao honorável mestre da seita para dar uma olhada. Quando Lin Ming falou, tirou um pergaminho de jade vermelho sangue de seu anel espacial. Este pergaminho de jade era 2 vezes maior que um pergaminho de jade normal e a superfície do pergaminho de jade estava entrecruzada com linhas carmesim. Parecia extremamente misterioso. Milímetro. Pergaminho de jade. Método de cultivo. Todos os anciãos presentes ficaram surpresos. Quanto ao grande ancião Mushiu, seus olhos estavam fixados no pergaminho de jade. Não importava como ele olhasse, ele não sabia o que pensar. Este pergaminho de jade era obviamente do reino místico da Divina Fênix. O que poderia ser? Método de cultivo. Habilidade marcial. Mu Yuang olhou profundamente para Lin Ming antes de segurar o pergaminho de jade. Ao segurá-lo, ela sentiu como se estivesse segurando um objeto dos tempos antigos. Brilhantes chamas brilhavam no pergaminho de jade que emitia uma energia muito antiga e profunda. Este era certamente um objeto extraordinário. Mu Qianyu estava sentada ao lado de Mu Yuang. Enquanto olhava para esse pergaminho de jade, ela se virou para olhar Lin Ming, seu coração acelerado. Ela silenciosamente esperou Mu Yuang revelar os resultados de sua investigação. Quando Mu Yuang colocou seu sentido dentro do pergaminho de jade, seu coração de repente abalou. O início do pergaminho de jade era a primeira camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho. Poderia ser. Mu Yuang de repente percebeu uma possibilidade, era que este pergaminho de jade que Lin Ming trouxe de volta era capaz de preencher as falhas da atual crônica divina proibida do pássaro vermelho. Se fosse assim, o valor desse pergaminho de jade era difícil de imaginar.
Enquanto ela silenciosamente olhava para baixo, Mu Yuang passou pela quinta camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho. Ao ver a sexta camada, ela ofegou, seus olhos cintilaram e sua respiração tornou-se rápida. Com a compreensão de Mu Yuang sobre a crônica divina proibida do pássaro vermelho, ela certamente era capaz de determinar se esse método de cultivo era real ou falso. O fundador da Ilha da Divina Fênix obteve apenas as primeiras 5 camadas do método de cultivo. Mas, mesmo com tantas falhas, a crônica divina proibida do pássaro vermelho não era inferior a qualquer método de cultivo de uma seita de 5º grau, ou mesmo de uma terra santa. Era só que precisava da linhagem do pássaro vermelho para praticar este método de cultivo. Assim, este método de cultivo não era cobiçado por seitas de 5º grau. Quanto maior fosse este método de cultivo, mais terrível era o seu poder. Com as primeiras 6 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermelho, isso se tornaria um método de cultivo superior capaz de criar uma potência do nível dos imperadores. Se este método de cultivo fosse obtido pela Ilha da Divina Fênix, então havia a possibilidade de que eles pudessem se tornar uma terra santa. Isso certamente não era algo que várias gotas da essência de sangue do pássaro vermelho pudessem comparar. Mesmo que fossem algumas dúzias de gotas, ou mesmo centenas de gotas, simplesmente não podiam se comparar. No entanto, neste momento, o inacreditável ocorreu. Após a 6ª camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho, havia realmente a 7ª camada. Céus! A 7ª camada do método de cultivo. As mãos de Mu Yuang realmente começaram a tremer ligeiramente. À medida que os anciãos presentes viram isso, seus olhos começaram a mudar. Eles olharam para o pergaminho de jade nas mãos de Mu Yuang, apenas o que Lin Ming trouxe de volta que poderia fazer com que ela tivesse uma reação tão violenta. Então, depois que ela olhou para a 7ª camada do método de cultivo, o coração de Mu Yuang quase parou por um momento. Após a 7ª camada do método de cultivo foi chocante. A 8ª camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho. 8ª camada. Mu Yuang sentiu ondas catastróficas saindo em seu coração e mente, como se o próprio mundo estivesse de cabeça para baixo. Quão poderosa era a 8ª camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho, ela simplesmente não podia imaginar. Os dedos de Mu Yuang tremiam e ela precisou usar a mão para se sustentar na mesa. Ela olhou para Lin Ming com uma grande admiração em seus olhos. Mestre da seita, apenas o que há nesse pergaminho de jade? A velha de túnica vermelha que estava discutindo com Lin Ming não podia deixar de perguntar enquanto via a reação violenta de Mu Yuang. Mu Yuang baixou o pergaminho de jade e fechou os olhos para restaurar seu clima tranquilo. Depois de um longo tempo, ela entregou o pergaminho de jade e disse: "Veja por si mesma." Quando a velha de túnica vermelha recebeu o pergaminho de jade, ela já conseguiu adivinhar o que era. Provavelmente havia apenas uma única situação neste mundo que poderia fazer Mu Yuang reagir assim. Seu sentido varreu. De repente, o coração da velha de túnica vermelha se agitou, era verdade. No entanto, enquanto continuava, sua expressão ficou cada vez mais atordoada, chocada e impressionada. Finalmente, ela sentiu-se completamente estúpida. Embora ela tivesse se preparado antecipadamente, ela nunca imaginou que esse pergaminho de jade contivesse a 8ª camada da crônica divina proibida do pássaro vermelho. O que é isso? Os anciãos ao redor perguntaram juntos. Crônica divina proibida do pássaro vermelho. A velha de túnica vermelha sussurrou. Ela se virou para olhar para Lin Ming e, depois de várias respirações de tempo, disse: "As primeiras 8 camadas do método de cultivo." "O quê?" "Primeiras 8 camadas." Todos os anciãos ficaram chocados além da medida. Quando eles viram Mu Yuang reagir assim, eles tinham alguns palpites em seu coração.
Mas quando a velha de túnica vermelha falou a verdade, eles finalmente perceberam que subestimaram muito o quão aterrorizante era esse pergaminho de jade. O terceiro ancião Muyanzhu parecia completamente confuso. Ele olhou para Lin Ming e sentiu uma crescente quantidade de admiração em seu coração. Quando o fundador da Ilha da Divina Fênix entrou pela primeira vez no reino místico da Divina Fênix, encontrou uma ótima chance de sorte e obteve as primeiras 5 camadas do método de cultivo Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho. Depois disso, ela fundou a Ilha da Divina Fênix. Mas agora, Lin Ming havia retirado as primeiras 8 camadas da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho do reino místico da Divina Fênix. Como? Ele simplesmente não podia imaginar as circunstâncias. O grande ancião também parecia sombrio. Enquanto olhava para o pergaminho de jade vermelho sangue nas mãos de Mu Yuang, seus punhos se fecharam, ele não sabia exatamente o que pensar. Os outros anciãos tinham vários olhares. Se fossem apenas as 5 primeiras camadas do método de cultivo da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho, então eles já ficariam encantados. Era preciso saber que todos tinham atingido a 5ª camada da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho. No entanto, muitos deles ainda estavam encalhados no nível inicial do reino núcleo rotativo ou no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Se desejassem progredir um passo mais alto, eles teriam que reconsolidar a 5ª camada da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho para purificar sua compreensão desse método de cultivo e tentar fazer um avanço. Isso era tudo porque eles não tinham a 6ª camada do método de cultivo.